Boa noite, queridos e queridas. Estou eu aqui de novo, porque eu tenho um compromisso com vocês. Se eu tenho um compromisso, eu tenho que cumprir aquilo que Deus bota para mim fazer. Botou para mim fazer, eu tenho que cumprir, tá certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Primeira Reis. Primeiro, gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem, que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elizabeth Guilhermino, tá bom? Seja bem-vinda ao meu canal, que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva aí no meu canal, aperte na palavrinha inscrever-se, depois no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito e inscrita. Não precisa de mais nada, tá certo? Mas também não se esqueça de apertar nessa mãozinha aí, nessa mãozinha que indica um papo firme que eu venho trazer para vocês, tá bom? Aperte aí nessa mãozinha e depois você, no final desta live que eu estou trazendo esse estudo, você vai lá então e compartilha, tá bom? Compartilha com 5, 10, 15, quantas pessoas você sentir o desejo no seu coração, tá bom? Não importa se uma ou duas, não importa. O importante é que você compartilhe, tá? Porque, assim, nós não devemos fazer a coisa atropeladamente, né? Nós vamos pausadamente, devagar, chegaremos e levaremos a palavra de Deus para todos aqueles que precisam conhecê-lo, quem não o conhece, e que precisam ouvir mais para crescer em fé, tá certo? Então, a gente só cresce em fé estudando a palavra de Deus, lendo, ouvindo, né? Ouvindo os pastores, ouvindo a palavra dele. Tudo isso nos faz crescer em fé. Quando nós buscamos em entender, buscamos em conhecimento, tá certo? Então, para a gente crescer em fé, precisamos estar sempre presente com Deus, tá certo? Porque Ele está sempre presente com a gente. Agora, cabe a você estar na presença dEle, tá certo? Porque de repente Ele quer estar com você e você está disperso, né? Tá pensando em outras coisas, resolvendo outras coisas, que aí vai te afastar de Deus, como aconteceu com Salomão, né? Não podemos fazer isso, nós temos que ficar firme na presença do Pai, tá certo? Ele é o nosso Pai. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? Então, houve a ira de Deus contra Salomão, não foi? Que eu contei ontem. E também houve quando Deus então levanta adversários contra Salomão. E a história diz assim: levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom, em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens adomeus, dos servos do seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E levantaram-se de Midian e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafnés, a rainha. E a irmã de Tafnés deu-lhe um filho, Genubate, o qual Tafnés criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos do Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: desperta-me, para que vá à minha terra. Não, despede-me, desperta-me não, despede-me
para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a sua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, e tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu e Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era a mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Olha só o que ele fez. Então, nós vamos dar vamos pular aqui um pouco e vamos para o caso que aconteceu, então, aqui, a morte de Salomão. Quanto ao mais dos autos de Salomão e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, está escrito no livro dos Feitos de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo o Israel, foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então ficou Roboão reinando no lugar de Salomão após a morte de Salomão. Aí Roboão causou separação entre as tribos, né? Olha o que Roboão fez, eu vou ler uma parte. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito. Então, Jeroboão foi morar no Egito. E mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão a toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. Então, ele mandou que eles fossem e voltassem depois de 3 dias. Aí aconteceu que Jeroboão, então, ele faz essa separação das tribos aí. Alguns homens foram com Jeroboão, alguns homens de algumas tribos, e outros foram com o outro, tá? Aí houve a idolatria de Jeroboão. Então, aconteceu que olha o que diz. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer o sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tomarão a Roboão, o rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vós aqui, teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então ele resolveu criar um Deus, né? Um Deus que não é esse Deus que nós conhecemos, né? Então, houve um profeta, então, apareceu e prediz contra o altar, contra esse Deus que Jeroboão resolveu criar, né? Então, houve que, quando, eu vou ler um pedacinho aqui, e o altar se fendeu. Vou ler aqui. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o, mas a sua mão se estendera contra ele, que se estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e as cinzas se derramou do altar, segundo o sinal
não, sinal, segundo o segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe resistiu, e ficou como dantes. Ficou a mesma coisa. Endureceu e se secou, ele ficou, não podia mais mexer com a mão. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, aconteceu que um leão mata o profeta. Houve assim, Jeroboão, ele estendeu a mão para ele, né, querendo fazer mal contra ele, mas Deus aplacou ele, né, fez ele parar e fez com que a mão dele secasse. Né? Não tem aquela história daquele que tocar no ungido de Deus? Então, é por aí. Então, isso aconteceu por aí. Depois eu vou explicando, tá bom? E o leão mata o profeta. Então, aconteceu que... E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e achou-o assentando debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nem neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão na casa e bebeu. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água. Então Deus falou para ele e ele desobedeceu. E aí houve então que Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Então vou parar por aqui. Amanhã eu vou contar sobre o que aconteceu na ruína da casa de Jeroboão. A casa de Jeroboão, então, foi destruída. Vamos recapitular. Deus, então, ele levantou adversário contra Salomão, porque Salomão era desobediente à palavra dele. Então, Deus aí ele nos alerta para a gente que sempre que nós devemos lembrar das coisas boas que ele faz com a gente. Da mesma forma, ele fez isso com Salomão. Deus alertou sempre a Salomão para que ele lembrasse todas as coisas boas e amáveis que Deus tinha feito a ele. Mas, mesmo assim, Salomão não quis saber. Então, isso nos faz ver que Deus é amável, ele é bom, mas ele também é disciplinador.
quando alguém faz alguma coisa errada, né, e Deus não gosta daquilo, Deus então o pune para que você possa se disciplinar, para que nós possamos nos disciplinar, você entende? Então as coisas foram acontecendo, e Salomão ainda, assim, ele reinou ainda por 40 anos, né? Como diz na Bíblia, ele reinou 40 anos ainda em Israel, né? Lá em Israel. E aí, depois, Salomão, então, morreu. E aí veio o seu filho para reinar no seu lugar, né? Só que o seu filho também era um homem muito egoísta e ele fez a separação de tribos. Então ele causou problemas, né? Fez muitas coisas que não deveria e então houve separação de tribos. Separação de tribos aqui é separação de pessoas. Então alguns seguiram com Jeroboão e outros ficaram. Então o que que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que a pessoa que se rebela contra Deus, a pessoa que fica contra Deus, né? Que se revolta contra Deus, está sempre resmungando, está sempre mal-humorado, não se preocupa em orar, né? E não se preocupa em dobrar o joelho, em agradecer a Deus por tudo. Essa pessoa que se rebela contra Deus é uma pessoa que Deus não aceita. Então, um filho que não obedece, ele é punido, né? E assim Deus faz com a gente. Desculpa. E assim Deus faz com a gente. Ele nos pune quando nós não obedecemos, quando nós fazemos algo de errado, você entende? Então, isso nos dá a entender que os escolhidos de Deus não podem se misturar, você entende? Os escolhidos de Deus não podem se misturar com os que não o aceitam. Aqueles que não aceitam Deus, que são rebeldes, que não gostam de seguir a palavra de Deus, os que são pessoas de bom coração, pessoas que andam cumprindo a palavra de Deus, não deve se misturar com essas pessoas que são injustas, que são desonestas, que são corruptas. Por isso há uma diferença naqueles que seguem a Deus e os que não seguem. Há uma diferença quando alguém olha para você, ele sabe se você é uma pessoa de Deus ou se você não é uma pessoa de Deus. Você entende? Há uma diferença. Então, o que eu digo aqui, não se misture com o mal. Não se misture com o mal. Procure andar no que é certo. Procure ser justo, né? Porque as pessoas que andam nos passos de Jesus são pessoas de bem, são pessoas boas. Então, para você não colocar a sua salvação em risco, procure andar nos passos de Jesus, tá certo? Então, a palavra hoje cumpra a sua missão com fidelidade a Deus, tá bom? Cumpra sua missão com fidelidade a Deus. Essa é a palavra que eu deixo hoje. Vocês me desculpem que já no finalzinho me deu um acesso de tosse e aí começa uma coceirinha aqui na garganta. Eu tô para ver isso há um tempo, mas ainda não consegui, porque eu tenho desvio septo. Então, às vezes quando a secreção desce, então me dá essa coceirinha na garganta e aí chega a arder os meus olhos e aí eu começo a tossir, mas logo, logo passa. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada por vocês estarem aí. Me perdoe aí, me desculpe aí pela minha, assim, essa coisa que me acontece de vez em quando, né? Com essa tosse que me dá devido a essa coceirinha, né? Devido ao meu desvio septo. Mas eu creio que Deus ainda há de me dar uma condiçãozinha para me resolver essa situação e eu hei de resolver em nome do Senhor. E eu gostaria muito de agradecer a você que está aí,
Muito obrigado, que Deus te abençoe. Faça a oração que Deus nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para que Deus possa sempre estar presente nas nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, né? Então, nós devemos estar firme na palavra de Deus. Eu estou olhando aqui no meu caderno aqui, que esse caderno aqui é um caderno onde eu faço as anotações do resumo que tem aqui na Bíblia. Então, eu faço um resumo muito rápido, né, em relação daquilo que eu li, para não colocar muita coisa, né? Então, eu faço um resumo e do resumo eu passo então para vocês essa palavra que Deus coloca aqui no meu coração. Tá certo? Então, gente, olha, eu hoje quero muito agradecer a vocês porque vocês estão aí me ouvindo, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa estar nas nossas vidas. Eu estava procurando um negócio que eu vi aqui, que eu anotei aqui, mas eu no momento não achei. Mas não tem problema. Amanhã ou depois eu trago para vocês, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, fiquem bem, sejam abençoados, orem sempre e não esqueçam que Deus é o nosso verdadeiro Pai, tá bom? Não se separe, não se misture com o mal, tá bom? A palavra então que eu deixo hoje para vocês cumpra com sua missão com fidelidade a Deus, tá bom? Então, essa é a palavra que eu quero deixar, tá bom? Cumpra sua missão com fidelidade a Deus. Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.